Começo por reedições, uma reedição de Don Quixote, do livro O Pequeno Navio, de António Tabucchi, e que nos dá a ideia da importância deste narrador italiano que tanto gostou de Portugal e da literatura portuguesa. Ele que foi um conhecedor profundo da cultura portuguesa e sobretudo da obra de Fernando Pessoa. Aqui temos um dos seus livros de referência, O Pequeno Navio, de António Tabucchi. Uma leitura que eu recomendo sempre e cuja qualidade sublinho de uma forma entusiasmada e afetuosa. Um livro de Tony Judt, Pós-Guerra, a história da Europa desde 1945. Esta é uma análise política, social e cultural que nos fala da Europa que somos e do mundo que somos a seguir à Segunda Guerra Mundial, até ao desmoronar do Império Soviético e à expansão da União Europeia. Pós-guerra, a história da Europa desde 1945 é, pois, uma obra fundamental para termos uma melhor percepção dos acontecimentos e compreender a evolução do que se passou neste continente nos últimos 60 anos. Um livro que é importante ter e ler para percebermos a Europa que somos hoje e quais os perigos que nos ameaçam. No mesmo âmbito temos uma obra de John Lewis, A Guerra Fria, de John Lewis Gaddis, um livro que nos fala sobre o fenómeno específico da Guerra Fria, que hoje reencontramos com uma nova intensidade, tendo a Rússia de Moscou e de Putin no Kremlin a tentar enfrentar o Ocidente que nós somos, a Europa e o Ocidente, que militarmente também se preparam para um sempre anunciado confronto que esperemos que não se verifique. Um livro que vale a pena ter e ler, porque nos ajuda a perceber o mundo internacional de hoje e os equilíbrios e contradições que o vão pontuando. Reedição também de um livro essencial de Milan Kundera. Milan Kundera nasceu na República Checa, viveu grande parte da sua vida, as últimas décadas da sua vida, que ainda foram várias, em Paris, assumindo cada vez mais a sua ligação à cultura e à língua francesa. Em 1972, o jovem encenador francês Georges Verler encontrou-se com Milan Kundera em Praga e levou clandestinamente para Paris o manuscrito, já que o seu amo, peça escrita por Kundera após a invasão russa, quando toda a Europa foi riscada das letras checas. Inspirado pelo seu velho amor por Jacques o Fatalista, Kundera concebeu este divertimento no tempo da peste. É um bom caminho para conhecermos melhor a obra deste checo que foi de França, da Europa e do mundo, um escritor, um clássico contemporâneo que recusou a República Checa sovietizada e que manteve sempre a sua independência através da soberania da sua escrita poderosa e única, uma escrita culta, europeizada e aberta ao mundo. Um livro fundamental cuja leitura e releitura aconselho vivamente neste contexto internacional tenso, inquieto e inquietante, O Atlas da Revolução Francesa, da Guerra e Paz, de Pierre-Yves Beaurepaire e de Silvia Marzagali, um livro fundamental para tentarmos perceber até que ponto é que a Revolução Francesa mudou o mundo geoestratégico da França no século XIX e no século XX, até a invasão nazi em 1940, que tanto transformou a história de França e da Europa, com milhares de refugiados a procurarem Portugal, também graças à intervenção poderosa e transformadora de um homem que foi um herói português do século XX, chamado Aristides Sousa Mendes, cônsul de Portugal em Bordeus, que ajudou a escaparem para Portugal através de Espanha cerca de 30.000 europeus de origem judaica. Ele foi uma figura central e hoje eu sublinho este aspecto com emoção e sentido de oportunidade, porque vamos ter em Cabanas de Viriato a sua casa, a casa da sua família, transformada num museu que nos ajuda a perceber o que foi o seu contributo para a liberdade de dezenas de milhares de europeus em fuga do Holocausto. Um livro que vale a pena ter e ler para percebermos até que ponto é que a Revolução Francesa mudou a história da Europa, e mudando a história da Europa, mudou a história do mundo e deu um novo contexto e um novo sentido à palavra e à liberdade na Europa dos últimos séculos.
um livro fundamental e oportuníssimo. Também com a chancela da Guerra e Paz, Tudo é Tabu, de Pedro Correia, nascido em Lisboa e jornalista profissional há quase 4 décadas, que dirigiu os jornais em Macau, integrando a equipa fundadora do Público e trabalhando como correspondente no Expresso e como editor e editorialista e grande repórter no Diário de Notícias. Este é um livro em que ele nos relata 100 casos de novas censuras no jornalismo contemporâneo que conhecemos hoje e que tanto se foi transformando. O último destaque vai para um livro que eu considero de uma grande utilidade e oportunidade. É editado pela Dom Quixote, sua editora habitual. É um livro de Mário Cláudio, um dos grandes escritores portugueses contemporâneos das últimas décadas. Este livro começou a ser escrito em 1958, tinha Mário Cláudio apenas 16 anos e foi interrompido por mais de uma vez até à atualidade. E o livro funciona também como um excelente e oportuno álbum fotográfico que nos traz os relatos de almoços em família. Um livro que é uma memória cotidiana e sempre atual e oportuna de um grande escritor que nos fala da memória dos seus dias que são sempre escritos e povoados pela escrita e pela emoção da escrita, que se refere a pessoas, lugares e emoções. Um livro de um grande escritor que nos dá o registro de memória e de intensidade emocional dos dias vividos e escritos. É um livro dos dias escritos e vividos por um grande escritor português chamado Mário Cláudio, a não perder.